Você e eu fomos hipnotizados e condicionados a acreditar que precisamos de um motivo para sentir alegria ou gratidão. No entanto, o verdadeiro mestre é aquele que consegue acessar a emoção antes da experiência real, porque ele está se apaixonando por esse destino antes mesmo de vivenciá-lo. Quando você começa a trazer à tona essa alegria em seus momentos mais fracos e sombrios, você se apaixona por esse destino e permite que seu corpo acredite emocionalmente que o evento futuro está acontecendo agora. Sua vida mudará como resultado desses esforços. Quando você rompe as correntes da raiva, da impaciência, da agitação ou da depressão, e seu corpo se liberta desses vícios, a energia é liberada e a ausência desse vício é chamada de alegria. Ao romper com seu antigo eu e transcender seus limites, você desperta para um novo estado de mente e corpo. Memorizando esse estado, você enfrenta as pessoas em sua vida que costumavam reagir emocionalmente a você. Você não é mais escravo desses vícios e consegue amá-los, pois vê quem você costumava ser, mas já não é mais. Os íons cloreto e sódio são quebrados, e você está seguindo para um novo destino. Quero falar com você hoje sobre os fundamentos e princípios da meditação. Vamos discutir um idealismo que tem sido passado de geração em práticas espirituais, permitindo que as pessoas superem desafios imediatos e realizem o milagroso. Terminamos nossa conversa esta manhã com a definição de milagre. Um milagre é algo que ocorre fora das convenções sociais, religiosas ou científicas atuais. Quando algo acontece além das crenças predominantes, chamamos isso de milagre. A propósito, aqueles que se lançam no caminho do milagroso sempre foram considerados tolos e insanos até que alcançaram o sucesso, tornando-se então santos e gênios exaltados. Você concorda que, para realizar o incomum em sua vida, deve questionar suas crenças e estar disposto a abandonar os idealismos convencionais? Se a ciência convencional já descobriu algo, significa que você precisa estar disposto a tornar o milagre um pouco imprevisível e contrário às convenções. Ao embarcar nessa jornada, desafiamos primeiro nossas próprias crenças e depois as crenças dos outros, e isso é algo positivo. Se você conectar um pensamento ao outro, e cada pensamento estiver ligado a um sentimento, você terá uma série de bons pensamentos e sentimentos, formando uma atitude positiva. Por outro lado, uma série de pensamentos negativos ligados a sentimentos negativos cria uma atitude negativa. Atitude é simplesmente a união de pensamentos e sentimentos repetidos, e quando você encadeia uma atitude com outra, isso forma uma crença. Pense sobre isso. Essa crença é simplesmente algo que você continua pensando repetidamente. Você concordaria que, se continuarmos repetindo os mesmos pensamentos, nossas crenças se tornam circuitos programados em nosso cérebro, moldando a maneira como vemos a realidade? Então, você concordaria que há um componente neurológico em suas crenças atuais? E se uma atitude é uma sequência de pensamentos e sentimentos, então, por definição, um sentimento é o resultado final de uma experiência passada. Como mencionamos mais cedo, podemos lembrar melhor das experiências pelo modo como nos fizeram sentir. Se você está sentindo as mesmas emoções todos os dias, conectadas aos mesmos pensamentos, esse sentimento repetido condiciona seu corpo a memorizar essa emoção específica. Portanto, uma crença tem um componente emocional. Quando algo não parece certo porque está fora da memória emocional conectada a uma experiência passada, geralmente ignoramos. Por exemplo, se algo não faz sentido para nós, como a ideia de que Jesus era casado, rejeitamos, pois está fora de nosso contexto atual. Se não há um componente emocional conectado a uma crença, nós a eliminamos. Você concordaria que, ao condicionar o corpo através do pensamento e sentimento para memorizar emoções, você está, em essência, formando crenças? Quando alguém desafia suas crenças, está desafiando os limites das emoções que memorizaram como parte de si mesmos.
Isso significa sair dos limites do seu sistema de crenças, o que implica desafiar sua personalidade, seu estado de ser e sua identidade. Quando você rompe uma crença, o que a maioria das pessoas faz é procurar confirmação externa, mas isso não é possível, porque todos ao seu redor com quem você compartilha um vínculo emocional têm um contrato emocional com você. Quando você conhece alguém, você estabelece um vínculo baseado em experiências e emoções compartilhadas. Se você não muda esses padrões emocionais, o relacionamento permanece o mesmo. No entanto, quando você muda suas crenças, você começa a romper esses acordos emocionais com tudo em seu ambiente. Isso cria um desconforto, pois você está quebrando a continuidade química do seu eu memorizado. Se você encadear um grupo de crenças, isso se torna sua percepção, que define sua realidade. Suas escolhas, relacionamentos, comportamentos, tudo está relacionado à sua percepção. Se você mudar uma crença, você terá que mudar a maneira como pensa e sente, alterando a fiação do seu cérebro e a química do seu corpo. É possível que, ao mudar uma crença, você também mude sua biologia, química e expressão genética. Por exemplo, quando uma pessoa entra em um estado de êxtase religioso, ela pode realizar feitos extraordinários, como mastigar vidro ou ser mordida por uma cascavel sem efeitos. Isso demonstra que a crença pode transcender a biologia. Portanto, ao desmistificar a meditação, queremos tornar isso prático para você aplicar em sua vida. A informação que discutimos só será útil se você realmente agir sobre ela. Caso contrário, será apenas uma boa conversa de jantar sem impacto real. Você está disposto a ir além das convenções e ser um exemplo dessa informação? Não devemos esperar pela validação da comunidade científica para isso. Para que a ciência nos permita fazer o incomum, precisamos sair e fazer o incomum repetidamente. Quando você consegue fazer algo de forma consistente, isso começa a se tornar uma nova lei. Concorda? Então, a ciência eventualmente terá que vir e estudar o que exatamente você está fazendo para produzir esses resultados fora do padrão. Você concorda com isso? A maioria das pessoas passa a maior parte do tempo mantendo as mesmas circunstâncias, o que resulta em um espírito constante que perpetua a mesma realidade. Portanto, a questão é: como começamos a fazer mudanças no cérebro e no corpo para que eles se transformem antes que o ambiente o faça? Este é o verdadeiro propósito da meditação: cultivar um novo nível de mente. A palavra meditação em sânscrito significa cultivar. Os místicos e santos do Himalaia, ao caminhar pelos vales férteis, realizavam milagres em um contexto onde as pessoas estavam doentes e morrendo de fome. Quando perguntavam como conseguiam tais feitos, eles explicavam, na linguagem dos fazendeiros, que era necessário cultivar o antigo eu e plantar um novo. Se você estivesse plantando o jardim, concordaria que, se deixasse as plantas do ano anterior e as ervas daninhas crescerem sem atenção, e não preparasse o solo adequadamente para novas sementes, o resultado seria escasso. Mas se você retirasse as plantas antigas, removesse as ervas daninhas e preparasse o solo para uma nova plantação, você provavelmente obteria melhores frutos. Assim, cultivar significa desenterrar o velho eu e plantar um novo eu. Esse é o modelo de mudança através da meditação. Você precisa se afastar da sua vida cotidiana e sair do familiar. Não pode continuar abraçando as mesmas condições, pois elas só reforçarão seu estado atual. O propósito da meditação é se retirar da vida cotidiana e além do familiar, eliminando as entradas sensoriais, o que você vê, cheira, prova, sente e ouve, para acalmar o corpo e focar nos pensamentos que normalmente passam despercebidos porque você está distraído com seu ambiente. Você deve ir além da mente analítica, que diz que mudar é difícil e que você nunca conseguirá. Nos anos 60, um pesquisador conectou eletrodos ao seu cérebro e tentou alterar seus padrões de ondas cerebrais para atingir o estado alfa, que é o início da meditação. Ele usou incenso, respirou profundamente, cantou e fez o possível para meditar, mas suas ondas cerebrais não mudaram.
No 13º dia, após desistir, ele entrou imediatamente no estado alfa. Esse momento de frustração levou-o a descobrir como ir além da mente analítica. Sua mente analítica está constantemente avaliando o ambiente para determinar o que é bom e o que deve evitar, baseando-se em experiências passadas. O processo meditativo ensina que existe uma forma de transcender essa mente analítica, separando a mente consciente da subconsciente para permitir mudanças reais. Quero falar sobre isso hoje. Concorda? Quero falar com você sobre como, para entrar no reino dos céus, você deve ser como uma criança. Quando as crianças nascem, elas são quase totalmente subconscientes. Isso é evidente porque, nos primeiros 2 anos de vida, o cérebro das crianças está predominantemente em um estado de ondas cerebrais delta. Esse estado significa que a informação que estão processando é quase como se estivessem dormindo com os olhos abertos. É por isso que uma criança não consegue ficar acordada por muito tempo antes de adormecer novamente, pois seu corpo opera em um nível baixo de frequência de pensamento. Entre os 2 e 6 anos, as ondas cerebrais começam a transitar para o estado teta. Teta é um estado em que o corpo pode estar dormindo, mas a mente está desperta. É nesse estado que ocorrem experiências místicas, sonhos lúcidos e curas instantâneas. O mundo interno, para uma criança, é mais real do que o mundo externo. Quando você pede a uma criança de 3 ou 4 anos para agir como um coelho, ela permanece nesse papel por horas, porque o mundo imaginário é mais real para ela do que o ambiente externo. Por volta dos 6 a 12 anos, as crianças começam a formar o que chamamos de mente analítica. As ondas cerebrais passam para o estado alfa, que é o estado criativo e imaginativo. Durante esse período, o cérebro começa a processar informações sensoriais e a formar um entendimento mais racional do ambiente. Meu filho, por exemplo, quando tinha 10 anos, começou a questionar a existência do Papai Noel com base em lógica e observação, descobrindo que não havia tempo suficiente para ele visitar todas as crianças do mundo. Ele começou a entender e aplicar as leis do meio ambiente. Entre os 6 e 12 anos, o cérebro se desenvolve para incluir o córtex neural, que processa informações sensoriais do ambiente. Quando entramos no estado beta, que é o estado de pensamento ativo, o cérebro tenta criar ordem e significado entre o mundo interno e o externo. O beta pode ser dividido em diferentes níveis: baixo, médio e alto. O beta baixo ocorre quando você está lendo um livro que gosta, o beta médio quando está fazendo um teste, e o beta alto quando está sob estresse intenso. Quando o cérebro opera em beta alto, ele entra em modo de emergência. Esse estresse elevado faz com que o cérebro compartimentalize, como se fosse uma casa dividida, e partes dele não se comunicam mais entre si. Isso pode levar a uma fragmentação da personalidade e a um funcionamento desordenado do cérebro. Esse estado de estresse extremo também afeta o sistema nervoso central, que se comunica com o sistema digestivo, imunológico e cardiovascular. Mensagens desordenadas do cérebro resultam em problemas digestivos, fraqueza imunológica e alterações cardiovasculares. A ciência nos mostra que, ao nascer, somos totalmente subconscientes e absorvemos tudo sem filtrar. À medida que crescemos, começamos a aprender e a formar associações positivas e negativas com base em nossas experiências. Essa compreensão é crucial para o desenvolvimento e para a capacidade de mudar e evoluir. Quando um bebê chora por leite, ele percebe uma interrupção em seu estado interno e clama por ajuda. Quando suas necessidades são atendidas pela mãe, ele aprende a associar o choro à alimentação. Esse processo repetitivo ajuda a desenvolver um hábito, onde o bebê começa a associar a voz da mãe ou o cheiro do leite com uma mudança em sua química interna. Isso é um exemplo de identificação positiva. Por outro lado, um exemplo de identificação negativa seria quando uma criança coloca o dedo no fogão quente. Após algumas experiências dolorosas, ela associa essa mudança na sua química interna ao fogão e aprende que não é uma boa ideia repetir isso no futuro.
Esses tipos de experiências moldam nossos comportamentos e se tornam hábitos e comportamentos baseados em associações positivas e negativas. Ao longo da vida, essas associações se tornam parte do subconsciente. Por exemplo, frases como homens não choram ou você é muito parecido com sua mãe são internalizadas e codificadas no subconsciente da criança. Por volta dos 6 anos, as ondas cerebrais começam a mudar e a mente analítica se desenvolve. Esta mente analítica atua como uma barreira entre a mente consciente e a subconsciente. A mente consciente, que representa apenas 5% da nossa mente total, é responsável pela lógica e raciocínio, enquanto a mente subconsciente, que constitui 95% de quem somos, é formada por essas associações e identificações. Assim, quando você tem 35 anos, sua personalidade é composta por um conjunto de comportamentos memorizados e reações emocionais. Tentar mudar esses comportamentos usando apenas 5% da mente consciente pode ser extremamente difícil, pois a maior parte do que somos está enraizada no subconsciente. O propósito da meditação é transcender a mente analítica. Esta mente analítica está constantemente avaliando o ambiente com base em experiências passadas, separando o que é bom do que é ruim. Quando estamos em um estado de estresse elevado, com altas ondas beta, o cérebro tende a ser mais analítico e compartimentalizado. Isso leva a uma desintegração na forma como o cérebro e o corpo funcionam. A prática da meditação visa mover o cérebro para estados mais ordenados e coerentes, como alfa e teta. No estado alfa, o cérebro começa a se organizar e a se tornar mais coerente, enviando sinais mais claros para o corpo. Isso pode levar a uma melhoria no sistema imunológico, digestivo e cardiovascular, além de uma redução do estresse e maior relaxamento do corpo. Quando você medita, seu cérebro naturalmente se move para o estado alfa e, com mais prática, pode chegar ao estado teta, onde o corpo está quase dormindo, mas a mente permanece desperta. Esse é o ponto onde mudanças significativas podem ocorrer, pois o corpo e a mente estão alinhados de uma forma que permite transformações profundas. Finalmente, o estado delta é quando o corpo está completamente adormecido e sem atividade cerebral. O sono delta é restaurador e necessário para o bem-estar. Durante as práticas de meditação, é possível treinar o corpo para transitar suavemente por esses estados, tornando o processo mais familiar e acessível. Quantas pessoas aqui já notaram que, ao tentar adormecer sentado, você acaba se sentindo desconfortável? Isso ocorre porque seu corpo não está acostumado a ficar sentado enquanto está caindo nos estados alfa e teta necessários para adormecer. No entanto, se você permitir que seu corpo se acostume com isso, ele eventualmente se ajustará, e sua mente permanecerá acordada enquanto seu corpo relaxa. Quando alcançamos esse ponto, começamos a acessar o subconsciente. Os estados alfa e beta estão mais relacionados à mente consciente, enquanto alfa, teta e delta se conectam mais com a mente subconsciente. Muitas pessoas dizem que não conseguem meditar, e eu pergunto, onde você medita? Se você medita na cama e vai dormir todas as noites na mesma cama, o que você acaba fazendo quando vai para a cama? Você acaba dormindo, não meditando, devido à lei da associação e repetição. Portanto, é importante sair da cama e encontrar um local dedicado para a prática da meditação, um lugar que represente criatividade e mudança. Há 2 momentos em que a mente subconsciente se abre mais facilmente. O primeiro é pela manhã. Isso acontece porque, ao acordar, você está passando de delta para teta, depois para alfa e finalmente para beta. Por isso, meditar cedo pela manhã, como às 4h30, pode ser mais eficaz. Nessa hora, a química do seu cérebro ainda está preparada para o estado de sonho, o que facilita o acesso ao subconsciente. Outro momento em que a mente subconsciente se abre é à noite. Conheço pessoas, como artistas e dramaturgos, que ficam acordadas até tarde, até às 2h30 da manhã. Eles conseguem criar e produzir obras nesse horário, porque nesse estado de alfa,
estão imersos no mundo imaginário. Algumas pessoas preferem fazer suas meditações à noite por causa da mudança na química do cérebro. Durante o dia, a serotonina, um neurotransmissor associado à luz, predomina. Quando a luz diminui e escurece, a produção de serotonina diminui, preparando o cérebro para a produção de melatonina, que favorece a entrada em estados mais profundos de meditação e relaxamento. A serotonina é naturalmente convertida em melatonina, que é o neurotransmissor responsável por induzir o sono. A melatonina, por sua vez, pode se transformar em vários produtos químicos poderosos, incluindo os antioxidantes mais potentes conhecidos e até mesmo alucinógenos fortes, como as fosfinas, substâncias químicas que geram brilho interno no cérebro, semelhantes às que se encontram em enguias elétricas. Esses produtos químicos também desempenham um papel na hibernação de animais, reduzindo o apetite e a atividade das gonadas. Eles são cruciais para a criação de experiências vívidas e lúcidos, permitindo que a mente explore o mundo interno sem as limitações do corpo físico. Algumas pessoas preferem meditar à noite porque, nesse período, o corpo está mais cansado e menos inclinado a dominar a mente. Isso facilita a abertura da porta para o subconsciente, permitindo mudanças mais significativas. Para muitos, a meditação parece um desafio, especialmente quando praticada na cama, pois a associação da cama com sono pode induzir ao adormecimento, em vez de permitir que a mente medite. Portanto, é útil criar um ambiente separado para a meditação, que simbolize criação e mudança. A mente subconsciente se abre mais facilmente pela manhã, quando você está passando dos estados delta para teta, depois para alfa e, finalmente, para beta. Meditar às 4h30 da manhã pode ser mais eficaz, pois a química cerebral ainda está em um estado propício ao sonho. Por outro lado, alguns artistas, que ficam acordados até tarde, aproveitam o estado alfa da noite para criar, porque nesse período o cérebro está imerso no mundo imaginário. A química do cérebro muda ao longo do dia. A serotonina, produzida pela exposição à luz, diminui à noite, preparando o cérebro para a produção de melatonina. Isso é importante para criar um ambiente interno adequado para a meditação. A meditação vai além de simplesmente acalmar a mente. Ela envolve transformar a mente analítica e a atividade cerebral para acessar estados mais profundos de consciência. Em um estado meditativo profundo, o lobo frontal do cérebro, que atua como um controle de volume, se concentra no presente. Esse foco reduz a atividade cerebral em áreas relacionadas ao movimento, sensação, tempo e espaço. Com a diminuição da atividade nessas áreas, você se torna menos consciente do corpo e do tempo, e sua identidade começa a se desvanecer. Quando a mente atinge esse estado de imersão, o pensamento se torna a experiência. O cérebro processa o pensamento como se a experiência já tivesse acontecido, reorganizando circuitos cerebrais para refletir essa nova realidade. Portanto, ao meditar ou engajar-se em um processo criativo profundo, você pode efetivamente transformar sua experiência interna e criar mudanças significativas em si mesmo. Esse processo permite que você experimente uma nova realidade, mesmo que ainda não tenha evidências físicas disso. A mente pode acreditar em uma realidade futura, e a mudança começa a ocorrer internamente antes de se manifestar externamente. É assim que você pode superar as limitações sensoriais e criar a sua própria realidade. Você pode se apaixonar por um futuro potencial que existe no campo quântico e agradecer pela experiência antes mesmo do evento real ocorrer. Quando você condiciona seu corpo a mudar como se o evento já tivesse acontecido, o evento se manifestará de uma forma surpreendente e inesperada. Por exemplo, se você pegar um grupo de pessoas que nunca tocaram piano e ensiná-las escalas e acordes com prática física por 2 horas diárias durante 5 dias, seus cérebros desenvolverão novos circuitos relacionados à atividade. Isso acontece porque o aprendizado cria novas conexões neurais, e a prática as reforça. No entanto,
Se você pedir a um grupo de pessoas que pratiquem mentalmente essas escalas e acordes durante o mesmo período, sem tocar fisicamente no piano, elas também desenvolverão um conjunto similar de circuitos cerebrais. Isso demonstra que o cérebro pode mudar para simular uma experiência física, mesmo sem a realização física do evento. Ou seja, o cérebro parecia estar tocando piano durante 5 dias, mesmo sem que as teclas fossem tocadas. Em outras palavras, eles estavam à frente do tempo, pois o cérebro e o corpo se prepararam para a experiência física antes que ela realmente acontecesse. Agora, se você fizer um experimento diferente e pedir a um grupo de pessoas que puxem uma mola por 1 hora diariamente durante 4 semanas, eles terão um aumento de 30% na força muscular. Isso ocorre porque a resistência física faz com que o músculo se rompa e, ao se regenerar, ele cresce mais forte. Por outro lado, um grupo de controle que apenas visualiza mentalmente o exercício de puxar a mola também mostra um aumento significativo de 22% na força muscular, mesmo sem realizar o exercício físico. Isso sugere que o cérebro e o corpo se adaptam para refletir o evento físico, mesmo que ele não tenha ocorrido. Se o cérebro e o corpo podem mudar para simular uma experiência, isso cria um sinal no campo quântico, fazendo com que o evento físico aconteça. Em outras palavras, seu corpo parece estar experimentando o evento antes mesmo de ele acontecer fisicamente. Eu vejo isso em minha família. Meus filhos cresceram com esses conceitos e, desde pequenos, aprenderam a usar a mente universal para criar efeitos em suas vidas. Eles sabem que há uma inteligência dentro de nós que nos dá vida, e que é pessoal e universal. Lembro-me de uma conversa com meu filho mais velho, quando ele tinha 8 anos, sobre essa inteligência universal e pessoal. Ele estava curioso sobre qual religião éramos e, ao explicar sobre a inteligência universal que está além dos sentidos e que rege todos os processos do nosso corpo, ele se questionou sobre como essa inteligência funciona. Essa inteligência universal é responsável por processos como a digestão, a circulação do sangue e a regeneração celular. Mesmo que você perca milhões de células a cada segundo, a inteligência dentro de você as substitui continuamente. Essa inteligência opera em uma escala muito maior do que nossa própria vontade e é responsável por bilhões de reações químicas a cada segundo. Você pode se perguntar se isso é controlado pelo sistema nervoso autônomo e, sim, o cérebro límbico desempenha um papel crucial em controlar funções como os batimentos cardíacos. As células e tecidos do corpo são organizados em órgãos e sistemas que mantêm funções vitais, como a batida do coração. E o que mantém esses sistemas funcionando são as moléculas, que são compostas por átomos. No entanto, os átomos são 99,999% espaço vazio, o que demonstra que, embora pareçam reais, sua estrutura é predominantemente vazia. Essas descobertas revelam como a mente e o corpo podem se preparar para novas experiências e mudanças antes mesmo que elas ocorram, mostrando o poder da visualização e da mente criativa na criação de nossa realidade. Os átomos são, na verdade, 99,99% espaço vazio, e esse espaço vazio está gerando um campo que está constantemente enviando e recebendo informações. A energia gravitacionalmente organizada do seu corpo forma padrões de informação, e você está entrando e saindo do campo quântico cerca de 7,8 vezes por segundo. Cada vez que você entra e sai, você ganha informações com base no último pensamento e sentimento que teve, o que faz com que você extraia a mesma informação do campo repetidamente. Pense sobre isso. Se essa inteligência é maior do que você e eu, e se formos menos de 1% dessa força invisível que nos dá vida, essa frequência carrega informação e se organiza em padrões que chamamos de realidade. Concorda que essa mesma inteligência, que mantém seu batimento cardíaco e a digestão da sua comida, também está presente no campo quântico que causa eventos como o nascimento de supernovas em galáxias distantes ou o florescimento de um lírio. Essa inteligência está dentro e ao redor de você.
Você pode desenvolver um relacionamento com essa inteligência, e se ela for uma consciência, ela tem percepção e presta atenção em você. Portanto, se você começar a interagir com essa inteligência e a pedir que ela se mova em você, através de você e ao seu redor, você deveria ver evidências disso no seu mundo. Assim como você desenvolve relacionamentos com pessoas ou animais, você pode colocar atenção nessa inteligência e estabelecer uma conexão bidirecional com ela. Meus filhos compreendem isso e trabalham em suas vidas para fazer a mente universal organizar as coisas para eles. Minha filha, por exemplo, é uma das maiores criadoras que conheço. Ela entende profundamente que seus pensamentos e sentimentos criam sua realidade. Recentemente, ela queria passar o verão em Nova York e, apesar de não saber como isso aconteceria, conseguiu uma bolsa de estudos sem sequer ter se candidatado. Ela também teve uma maratona de compras onde gastou $7.500 e, mesmo assim, não se surpreendeu com a realização de seus desejos. Quando ela voltou para casa e expressou o desejo de trabalhar de uma forma diferente, sem se restringir a um trabalho típico, eu a encorajei a entrar em um estado meditativo. Ela deveria criar uma nova mente, disparar novos padrões e reforçar esses circuitos todos os dias, instalando o hardware necessário para que seu cérebro parecesse como se ela já tivesse tido o verão mais incrível da sua vida. O objetivo era condicionar emocionalmente seu corpo para acreditar que o evento futuro estava acontecendo naquele exato momento durante a meditação. Ela disse que não havia problema, e eu expliquei: se, ao terminar sua meditação, você abrir os olhos e se sentir como se não tivesse ocorrido nenhuma mudança, isso significa que nada mudou no campo quântico, neurologicamente, biologicamente, quimicamente ou geneticamente. Seu corpo precisa começar a acreditar emocionalmente que o evento já aconteceu. Pensamentos são a linguagem do cérebro, e sentimentos são a linguagem do corpo. Você deve se levantar sentindo-se diferente de como estava quando começou a meditar. Ela concordou com isso e começou a praticar diariamente. O processo era semelhante ao dos pianistas que ensaiam mentalmente ou aos praticantes que simulam a resistência dos exercícios. Ela estava mudando seu corpo antes que o evento real acontecesse. 2 semanas depois, ela me ligou dizendo que havia uma oportunidade para ir à Europa. A viagem custaria $7.000, mas com seus créditos de faculdade poderia reduzir para $4.000. Ela ainda precisaria comprar uma passagem aérea. Eu disse a ela que não estava tentando controlar o resultado ou forçar o destino. Precisava realmente acreditar que o evento já estava acontecendo. Ela voltou e continuou sua prática meditativa repetidamente. Semanas depois, enquanto estava na biblioteca da universidade, copiava fotos de uma galeria em Florença quando encontrou seu professor de História da Arte. Eles começaram a conversar sobre a galeria e, quando o professor percebeu que ela falava italiano, a convidou para ajudar no departamento de italiano, com todas as despesas pagas e um emprego garantido. Ela não tentou descobrir como as coisas aconteceriam, simplesmente mudou sua mentalidade e sentimentos, confiando que uma mente maior organizaria os detalhes da melhor forma. Se, ao terminar a meditação, ela não mudou biologicamente ou neurologicamente, mas seu corpo mudou fisicamente para parecer que o evento já aconteceu, isso sugere que o campo quântico reflete essas mudanças. Portanto, se o corpo se adapta para parecer que já teve a experiência, o evento pode realmente ocorrer de maneira inesperada. A questão é: como você viveria se acordasse com a mentalidade voltada para o futuro e condicionasse seu corpo e mente a acreditar que a experiência já aconteceu? Você sairia da cama de uma maneira diferente do que faz normalmente, e isso mudaria a forma como você age. Essa informação é para você aplicar na sua vida, começar a usar o que aprendeu para ter novas experiências. Novas experiências geram novas emoções, e ao criar novas emoções, você ensina seu corpo a receber e sinalizar novas informações químicas, ativando novos genes.
Se você pensar e sentir da mesma forma todos os dias, continuará vivendo o mesmo destino repetidamente. O modelo quântico continua aplicando-se, não é mesmo? Todas essas informações são para ajudar você a criar uma nova mentalidade. Mas não basta parar por aí, é preciso agir. Você deve demonstrar essa mudança entrando em um estado de ser onde seu corpo e cérebro já estejam transformados. Isso significa que você está gerando uma nova assinatura eletromagnética. No campo quântico, todos os potenciais existem como frequências eletromagnéticas. Se você continuar vivendo na mesma frequência, continuará atraindo o mesmo destino. Porém, ao mudar sua assinatura eletromagnética, ajustando seus pensamentos e sentimentos, você se alinha com novos potenciais no campo quântico. Quando há essa correspondência, seu corpo é atraído para o evento, ou o evento encontra você. Reflita sobre como não quer mais pensar, agir ou sentir, e comece a transformar seu antigo eu. Cultive o novo eu com frequência, criando uma nova energia. Se você se torna fundamentalmente diferente de como era antes, deveria haver evidências disso em sua vida. Manter um estado mental e corporal modificado, independente das condições externas, deve resultar em algo incomum acontecendo com você. Se você não permitir que seus sentidos definam sua realidade, algo extraordinário ocorrerá. Quando você começa a mudar e a se afastar das emoções antigas, seu corpo pode reagir, enviando sinais de volta ao cérebro para que você retorne ao antigo eu. Apenas mudar seu estado interno e ficar feliz pode sinalizar novos genes, controlando seu destino. É importante reconhecer que, mesmo com pensamentos negativos, isso não significa que são verdades absolutas, são apenas circuitos mentais que foram ativados. Quando você acredita nesses pensamentos, o cérebro os interpreta como verdade e ativa o corpo de acordo. Mudanças internas podem interromper a continuidade química que define quem você pensa que é. O corpo, que se tornou a mente, pode resistir a perder o controle, e você pode ouvir essas vozes internas como se fossem verdadeiras. Esses programas subconscientes podem surgir, tentando restaurar o eu familiar. Muitas pessoas foram condicionadas a acreditar que precisam de uma razão externa para se sentir felizes ou gratas, mas o verdadeiro mestre é aquele que consegue gerar emoções positivas antes mesmo da experiência real. Quando você é capaz de trazer alegria em momentos difíceis e se apaixonar pelo destino desejado antes de vivenciá-lo, seu corpo começará a acreditar emocionalmente que o evento futuro está acontecendo agora. Isso mudará sua vida. O estresse é viciante e confunde o cérebro e o corpo, que começam a reagir de maneira previsível e animalesca. Esses produtos químicos do estresse criam estados egoístas e endossam o ego como egocêntrico e autoindulgente. Quando vivemos nesse estado, estamos focados no corpo, no ambiente e nas emoções negativas como raiva, medo e dor. Todas essas emoções são impulsionadas pelos hormônios do estresse. Se você observar uma tomografia cerebral funcional de alguém com ansiedade, verá que essa pessoa está tão focada no pior cenário futuro que ensaia mentalmente como um pianista ou um puxador de mola. O pensamento torna-se tão real que o corpo começa a produzir a química associada a esse evento futuro, fazendo com que o corpo acredite que o evento está acontecendo agora. Condicionamos o corpo a estar em um estado de medo ou ansiedade, a tal ponto que isso se torna automático, e o corpo começa a experimentar ansiedade sem que a mente consciente possa controlá-la. Quando alguém se concentra em uma memória amarga do passado, isso acontece nas profundezas do cérebro. De repente, torna-se real para a pessoa. A intensa focalização transforma o pensamento em experiência. Quando você está em um estado de meditação, em um estado alfa, e se concentra nisso, o cérebro congela o pensamento como se fosse uma experiência real, reforçando o circuito. O corpo, então, produz a química relacionada ao evento passado, e começa a acreditar que aquele evento passado está se repetindo. Esse processo condiciona o corpo a um estado de depressão, desesperança e impotência.
Imagine uma pessoa correndo pelo aeroporto para uma apresentação importante, pulando refeições, bebendo café e ficando estressada. Ela pode ter um ataque de pânico ao se sentar no avião, sentindo sintomas como visão embaçada e dificuldade para respirar. Nesse momento, ela pode atribuir o ataque ao ambiente, esquecendo-se de que o estresse, a falta de comida e a cafeína contribuíram para sua condição. Ao procurar um médico, pode receber um diagnóstico de desequilíbrio químico e ser prescrita medicação para restaurar o equilíbrio. No entanto, mesmo com o medicamento, a pessoa pode continuar evitando lugares lotados e aviões, retornando ao antigo eu quando a medicação é retirada. Se a pessoa buscar terapia, o psicólogo pode identificar o problema como um reflexo de traumas passados, como uma relação com um pai autoritário. Embora isso possa oferecer uma nova perspectiva, não muda a condição essencial da pessoa. Mesmo que ela procure um vidente ou astrólogo para entender suas condições passadas ou astrológicas, essas percepções não alteram o comportamento fundamental. O propósito da meditação é ir além do eu. Amor próprio não é simplesmente se mimar, é transcender a personalidade antiga e preparar o cérebro e o corpo para uma nova realidade. A verdadeira mudança ocorre quando você desafia a continuidade química do seu antigo eu e enfrenta a resistência interna. Ao se recusar a levantar até que o novo eu esteja estabelecido, você começa a recondicionar o corpo e a mente para essa nova identidade. Quando você enfrenta as emoções antigas e as transforma, o corpo começa a se libertar do vício emocional. Isso permite que você se levante com uma nova mente e corpo, criando uma nova realidade. O ambiente ao seu redor mudará, e a energia nova que você emana será percebida pelos outros. Você se tornará um reflexo de sua nova identidade. Assim, ao romper com o antigo eu e adotar um novo padrão, você não viverá mais no passado, mas sim no futuro desejado. Se você mudar seu cérebro e corpo para se parecerem com o evento futuro antes que ele realmente aconteça, sua mente e corpo se tornam um mapa para esse futuro. Isso segue a lei quântica, que afirma que o ambiente é uma extensão da mente. Quando você muda sua mente, sua vida muda. Obrigado por ouvir. Lembre-se, é como quando você acordava cedo para uma excursão quando era criança. Você sabia que algo diferente estava para acontecer naquele dia.